podcast da PBBR. O nosso podcast tem como objetivo a divulgação de informação jurídica sobre temas relevantes e da atualidade que tenham interesse para os nossos clientes, para as empresas, para a sociedade em geral. Este podcast de hoje foi preparado pela equipa de Direito da Saúde da PBBR e será apresentado pela minha colega Rita Serpa Viana, associada da PBBR, que tenho o prazer de cumprimentar, e por mim, Rita Roque Pinto, que sou sócia responsável por este departamento. O tema de que nos vamos ocupar hoje é o certificado de vacinação contra a Covid-19. A introdução deste certificado verificou-se num contexto extremo de pandemia que afetou o mundo inteiro, teve um impacto à escala global nunca antes visto e surgiu num contexto de enorme limitação às liberdades individuais, em que inclusivamente foram fechadas as fronteiras de praticamente todos os países do mundo. E por esse motivo, e por forma a facilitar e promover a retoma económica, mas ao mesmo tempo salvaguardar o controle do contágio, o certificado de vacinação, que inicialmente foi desenhado como um passaporte de vacinação, foi criado com o objetivo de promover a retoma das atividades económicas, o tráfico internacional e a circulação entre os países. E por essa medida foi visto sempre como um instrumento de promoção das viagens e de facilitação da atividade económica. É claro que esta matéria, como todas as outras, tem que ter uma fundamentação ética e, portanto, desde logo foram suscitados por organizações como a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, alertas relativamente aos problemas que um instrumento deste tipo poderia criar relativamente a efeitos discriminatórios para populações de países do terceiro mundo. Porque é claro, ou países pobres, porque é claro que num cenário de escassez de vacinas, como se verifica em países pobres, essas populações teriam muito mais dificuldade de acesso a um instrumento como este e, portanto, isso abriria ainda mais o fosso que existe entre países pobres e países desenvolvidos à escala global. Nessa medida, todas estas questões e os riscos discriminatórios que um instrumento deste tipo poderia implicar foram ponderados, nomeadamente nos trabalhos preparatórios da legislação que foi aprovada pela Comissão Europeia e que veio a criar este certificado digital de vacinação. Ainda assim, a legislação foi aprovado um regulamento pela Comissão Europeia, foi feita esta ponderação ética e, para além da legislação europeia, depois todas as ordens jurídicas da União Europeia, nos seus ordenamentos internos, foram criando legislação de implementação da utilização deste instrumento. E, de facto, é interessante que agora estamos a assistir a um plano completamente distinto de discussão e de debate relativamente às questões éticas que um certificado deste tipo pode implicar. De facto, este certificado começou por ser criado para facilitar as viagens e o tráfico internacional e atualmente assistimos a uma utilização muito mais generalizada desta ferramenta e que, portanto, num contexto de vacinação quase completa da população, suscita agora outros problemas. Para a análise destas questões e para uma melhor clarificação do regime jurídico atualmente em vigor, eu peço à minha colega Rita que explique-se um pouco quais é que são as regras que atualmente estão em vigor na ordem jurídica portuguesa quanto à utilização do certificado de vacinação e quais é que são as questões que atualmente estão no debate público que suscitam questões éticas na utilização de uma ferramenta deste tipo. Obrigada, Rita. De facto, é interessante ver como a questão mudou, especialmente pela utilização prática que se tem feito deste certificado. Este certificado, pensado inicialmente para facilitar a circulação, que estava restringida para a mitigação do risco de contágio, não é mais uma ferramenta apenas para a circulação, é mesmo uma licença para o acesso a várias áreas do cotidiano dos cidadãos. Neste sentido, é importante referir que este certificado não é um certificado de vacinação apenas, este certificado é um certificado de Covid. Isto implica que tenha outras valências, não se comprova apenas que o seu titular foi vacinado, é possível também comprovar que tem um resultado negativo a um teste de Covid e também que recuperou de uma infecção pelo vírus.
Tendo esta polivalência, este certificado tem sido, de facto, uma ferramenta essencial na reabertura dos vários setores económicos e no restabelecimento das liberdades civis que tinham vindo a ser restringidas, e é hoje em dia obrigatório mesmo de apresentar para aceder a diversas áreas, não só no setor do turismo, como inicialmente foi preconizado. Ou das viagens, mesmo no turismo está mais alargado, não é? Mas mesmo em Portugal, hoje em dia, ainda é exigido para o acesso ao alojamento turístico, para o acesso a hotéis, para viajar de avião, para viajar de barco, mas não só, é tão simples como ir ao ginásio para uma aula de grupo, hoje em dia também requer a apresentação de um certificado, ir ao interior de um restaurante, a mesma coisa, ir a um spa, ir a um evento familiar, um casamento ou um batizado, hoje em dia está mesmo a ser uma utilização generalizada do certificado, não apenas na vertente de vacinação, mas também nas outras vertentes, com o teste negativo ou mesmo a recuperação. E isso levanta agora novas questões éticas, não é? Podes explicar um bocadinho qual é que é o plano do debate atual sobre esta matéria? Apesar de ser uma ferramenta essencial e de levantar várias questões éticas, ainda surge aqui a questão dos riscos que já vinham pensados desde o início da idealização deste certificado. Existem riscos da sua utilização prática e generalizada, que era uma preocupação quando o começo desta ideia, e que na verdade ainda existem. Continua a existir um risco operacional de falsificação do certificado, continua a haver o risco do acesso indevido a dados pessoais por vários Estados-membros, isto é um documento que é suposto operar a um nível internacional. Há também o risco de uma falsa sensação de segurança, uma pessoa por ter um certificado pensa que está salvaguardada e ainda existem algumas incertezas científicas que não permitem essa sensação de segurança. Não existe uma certeza científica quanto ao período de imunização com a vacina ou mesmo da infecção com o vírus. Não existe a certeza científica quanto à eficácia da vacina quanto a novas estirpes. Estamos perante um vírus mutante, as novas estirpes vão surgindo. Por estas razões ainda existem estes riscos que têm que estar sempre presentes no sentido de continuarem a ser mitigados com outras alternativas. A nível ético, continua a haver aqui uma colisão de dois princípios fundamentais da bioética, que é o princípio da beneficência e o princípio da autonomia. Aqui, pesando duas fações, se por um lado temos a liberdade individual, do outro lado temos a saúde pública. Enquanto o princípio da autonomia permite a qualquer cidadão recusar uma intervenção de saúde, o princípio da beneficência aqui pesa numa lógica coletiva de encontrar a almejada imunidade de grupo. E então é engraçado ver que atualmente esta questão que está agora em discussão, que é a da utilização ainda mais generalizada deste instrumento, que é para além destas atividades que no fundo são voluntárias, de ir a um restaurante, ir a um hotel ou ir a um ginásio, atualmente o que está no debate público é a utilização deste instrumento para efeitos laborais. Sim, e aí sim. colocam-se outras questões. Sim, e é importante nessa discussão ter presente que, apesar desta ser uma vacinação altamente recomendada, não é ainda uma vacinação obrigatória, o que torna muito discutível a exigência de um certificado especificamente de vacinação para um acesso ao emprego ou mesmo para a manutenção de um contrato de trabalho já existente. De facto, é muito interessante ver a evolução desta discussão em torno da utilização do certificado de vacinação. Porque se no início do ano, quando esta figura foi criada, se falava no potencial risco discriminatório da introdução de uma ferramenta deste tipo como um passaporte de vacinação e, portanto, na reintrodução do tráfico internacional, agora a questão está completamente deslocada para outro plano, porque se verificou a introdução desta ferramenta para as viagens internacionais, para vários aspectos da vida do cotidiano que são de exercício voluntário e, portanto, agora assistimos a um patamar diferente, que é a da introdução deste certificado de Covid, não é apenas certificado de vacinação, numa atividade que é de exercício obrigatório, como é a prestação laboral. E, portanto, aqui coloca-se a questão de saber se isto é um mero incentivo à vacinação ou se, mais do que isso, é um constrangimento relevante ao exercício da autonomia que todos temos no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde. Esta questão é muito importante e tem estado no debate público. Estaremos atentos à forma como isto se irá, como este tema será desenvolvido em termos de direito a constituir. Queria agradecer à Rita pela participação. Muito obrigado pelo esclarecimento e pelas ideias que foram aqui colocadas.
Queria agradecer também a todos os que assistiram pela vossa atenção, pela vossa disponibilidade e estaremos disponíveis para esclarecer qualquer questão que surja relativamente a esta matéria. Despeço-me de todos e até para a próxima.